sabe, queridos, esse evento ele tem um fim realmente alcançar nossas vidas, nos edificar e nos levantar, porque eu creio que o São Luís ele precisa de nós, o Maranhão precisa de nós. Você está nesse lugar, Deus precisa daquilo que Ele colocou na sua vida, amém? A sua igreja precisa, mas a sua cidade precisa, o seu bairro precisa, a sua família precisa, e nós precisamos estar abertos a esse lugar onde nós recebemos, mas também compartilhamos aquilo da parte do Senhor. Hoje pela manhã eu estava conversando com alguém acerca de algo, né? Eu estava conversando, mas de repente eu percebi que não era mais aquela conversa, mas eu estava recebendo de Deus uma inspiração naquele momento. E eu reconheço quando eu estou numa conversa, mas quando eu saio dela e o próprio Deus começa a comunicar algo ao meu coração. E dali então eu fui orar ao Senhor, passei o dia orando em oração, né? Buscando de Deus aquilo que eu deveria falar, aquilo que eu deveria ministrar hoje à noite. E vocês sabem que eu amo ministrar sobre fé, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre fé. Essa é uma mensagem que Deus também me levantou. Mas hoje à noite eu vou falar sobre inteireza de coração. Amém? Eu vou falar sobre uma vida inteira, íntegra do Senhor. E eu sei que isso pode parecer uma mensagem que não vai gerar resultado, mas quando nós alinhamos o nosso caminhar, o nosso percurso, certamente que aquilo que Deus já nos deu, Ele vai chegar para a nossa vida. A palavra diz que nós já somos abençoados. Se nós já somos, essa bênção tem que fluir na nossa vida. Essa bênção não traz dores, mas ela traz aumento, ela traz crescimento, ela faz com que a gente se destaque. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos ouvir coisas que talvez não pareçam, né, que vá dando glória a Deus e aleluia, mas que ela ajusta as coisas por dentro, ela aperta os parafusos por dentro de nós, amém? Eu sei que muitos de vocês, talvez as mulheres mais, mas eu antigamente, quando o meu esposo ia sair de férias e ele pegava um dia das férias para fazer alinhamento e balanceamento, eu não ficava muito feliz, porque eu achava que estava perdendo as férias, mas era extremamente necessário parar, fazer uma pausa e fazer um alinhamento, um balanceamento, para que aquela jornada não tivesse nenhuma complicação. E nós precisamos parar a ouvir coisas que vão mexer com a nossa estrutura, para que a nossa jornada não seja comprometida em Deus, amém? Para que a gente venha correr a nossa carreira e sermos inspirados, instruídos pelo Senhor. Provamos do favor de Deus. Esse é o ano do transbordar do Senhor, amém? E eu creio que você vai entrar mesmo no transbordar sobremaneira e de forma sobrenatural. Então a palavra inteireza, ela traz um significado de aquele que é verdadeiro, aquele que é honesto, aquele que é puro e santo de coração. Diga honesto, verdadeiro e puro de coração. Amém? Precisamos caminhar com o Senhor com essa consciência, queridos. Por mais que você tenha a palavra, fale a palavra, mas se você que é jovem, está aqui hoje à noite, eu quero falar com você sobre essa questão. A palavra diz que estudiosos falam que quando Davi foi ungido como rei, quando Samuel foi à sua casa, ele tinha de 14, 15 anos, mas ele já era alguém bem comprometido com os valores de Deus, amém? E Deus encontrou em Davi um coração que ele pôde ungir para substituir Saul, aquele que estava somente preocupado com aquilo que o povo estava vendo. Mas Davi era alguém que tinha uma vida bem acertada nos seus bastidores. E eu sei que aqui na igreja talvez alguém possa te ver em momentos, mas Deus está nos chamando para acertar os nossos bastidores, as nossas conversas de mesa, o nosso caminhar, as nossas redes sociais, as nossas amizades, as nossas associações, as nossas conversas, as nossas negociações, aquilo que nós precisamos fazer. Deus também tem que ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou dar os glórias a Deus por você hoje à noite. Deus precisa estar naquele lugar. Deus tem que estar nas nossas mesas, nas nossas conversas. Deus tem que estar nos nossos carros. Deus tem que estar nas nossas redes sociais. Deus tem que estar nas nossas vestimentas. Deus tem que estar nas nossas associações. Porque senão nós vamos ver uma vida religiosa e não vai valer a pena, amado. Aleluia. E sabe, queridos, você pode pensar que eu estou aqui, mas hoje de manhã, como foi o seu dia? Eu vou abrir para você. O meu dia hoje foi uma reunião na minha casa. Tivemos eu e meu marido 2 horas de reunião. Como foi a reunião? Um pouco desconfortável. Eu falei, ele falou, mas Deus estava falando. Você tem que fazer reuniões na sua casa.
aonde Deus assume o controle, aonde Ele tem liberdade de falar e te confrontar, e você se render e se arrepender e ajustar a sua rota para correr a sua carreira. Senão o diabo vai interromper a sua jornada. E sabe, queridos, Deus não tem prazer que a sua jornada seja interrompida. Salmo diz que nem na morte do ímpio Deus tem prazer, quanto mais na morte do justo. Então, queridos, é tempo da gente realmente acordar para o Senhor. É tempo da gente despertar para o Senhor e viver uma vida onde cada passo dado, onde cada direção tomada, onde cada palavra dada realmente seja para louvor da glória de Deus. Amém, queridos? E essa não é uma mensagem de condenação, mas essa é uma mensagem que vai te promover. Essa é uma mensagem que vai fazer com que o canto que você cantou de aceleração seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Aleluia! Essa é uma mensagem que vai fazer com que você entre no plano e no propósito de Deus. Essa é uma mensagem que talvez, queridos, pessoas dizem: eu não quero ficar aqui, mas vai mudar a sua vida se você reconhecer o Senhor e colocar em prática cada palavra. Eu estava conversando com meu marido hoje e eu disse para ele: olha, eu tenho um compromisso com o Senhor desde o dia que eu me converti. Quando eu sento naquela cadeira, eu não quero saber quem está ministrando, eu me comprometo em praticar cada palavra. E eu não quero que Deus fale comigo uma coisa a segunda vez. Eu quero que Ele fale uma vez só, e eu quero colocar em prática, porque eu quero estar pronta para as próximas instruções. Aleluia! Nós precisamos ter esse coração, que aquilo que Deus tratar conosco uma vez, Ele não vai tratar a segunda. Ele só vai tratar uma vez e vai estar resolvido entre nós. Quantos estão animados hoje à noite? Quantos podem dar uma glória a Deus hoje à noite? Porque Deus vai tratar com você uma vez e você vai ficar andando em temor e você vai colocar aquilo em prática na sua vida. Aleluia! Deus é bom, amém? Diga interesse de coração. Aleluia! Eu quero que você abra comigo em Atos no capítulo 13. Aleluia! Falando acerca de Davi. Quando os apóstolos estão falando acerca de Davi, e eu vou ler hoje à noite acerca disso, e eu creio que no final nós vamos fazer um apelo nesse lugar, amém? Aleluia, e deixa Deus trabalhar no seu coração aí. Atos, no capítulo 13, no verso 22, e diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-os o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso queria dizer, quando eles estão explicando acerca do plano de Deus, ele diz: Deus procurou, mas Deus também achou. Quem? Davi. Quem era Davi? Homem segundo o coração de Deus, o qual fará toda a minha vontade. Sabe, queridos, Deus está procurando alguém segundo o seu coração. E sabe, quando a gente fala sobre isso, não é sobre você talvez não errar, talvez não ter uma falha, mas é sobre reconhecimento. É sobre você entender e não camuflar os seus erros, mas entender que quando você errar, queridos, existe um lugar que Deus está te esperando, e esse lugar chama-se arrependimento. Deus está te esperando num lugar de arrependimento, aonde a tua roda é ajustada, aonde o diabo não vai prevalecer contra a tua vida, aonde na tua casa não vai ter morte prematura, os teus negócios não serão fracassados. Por quê? Porque santidade pertence ao Senhor. Palavras que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quantos desejam ver o Senhor hoje à noite? Quantos querem mais de Deus na sua vida? E quando eu falo quero mais de Deus, não é sobre mais do poder, é sobre a sua vida ajustada nele. É sobre o seu coração ajustado nele. É sobre a sua disposição de ouvir algo. E sabe, não importa o quanto aquilo vai te custar, você quer colocar em prática, porque você sabe para quem está te pedindo e para quem você está fazendo. Você entendeu que não é sobre homens, não é sobre igreja, não é sobre placa, não é sobre pastor, mas é sobre o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que comprou a tua vida com alto preço, que derramou o seu sangue, trouxe você para Ele, te tirou do império das trevas, removeu as suas dores, curou as suas enfermidades, tirou a sua maldição, te abençoou, é teu dono. E nós podemos cantar: eu sou de Jesus. Graças a Deus,
nós temos um dono. Graças a Deus nós temos um dono, nós temos um Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele tem acesso à minha vida, Ele tem acesso ao meu coração, Ele tem a minha vontade, Ele tem os meus planos, Ele tem a minha primazia, Ele tem o meu tempo, Ele tem as minhas finanças. Ele pode contar com a minha rendição e a minha obediência para fazer o que Ele deseja fazer. Eu digo sim para Ele todos os dias da minha vida. Eu digo sim para Ele todos os dias da minha vida. Aleluia. Porque não é só o fato de você vir à igreja, queridos. Não é só o fato de você servir em um departamento, vai tudo bem, não. Você precisa, como diz na Santa Ceia, se avaliar, se analisar e ver se o tempo decorrido você está respondendo a Deus como deveria. Nós precisamos nos avaliar. Porque, irmão, se você abriu esse culto falando, porque, queridos, eu como ministro da palavra, meu dever é acordar e sentar com meu marido e fazer reuniões da palavra. Porque se você não faz isso na sua casa, meu irmão, você está perdendo uma grande chance de crescimento. E ninguém te ama mais do que seu cônjuge, que pode te dizer, ó, essa área aqui, se fizesse um ajustezinho, ia ser mais rápido. Nem precisa cantar a aceleração, porque ela já ia chegar. Porque cantar aceleração sem alinhar o coração é só música, é só barulho. Vocês me amam? Tá tudo certo hoje à noite? Quantos querem aceleração na sua vida? Quantos querem as coisas aceleradas? Vamos ajustar a nossa rota hoje à noite. Vamos andar com inteireza de coração. Vamos andar com pureza de coração. Vamos andar em integridade no Senhor, amém? E nós vamos ver, quando a gente olha para a vida de Davi, nós podemos pensar, meu Deus, mas esse homem, ele não acertou 100%. É bem verdade, queridos, que ele errou, ele teve erros na vida dele. E um dos erros, a gente pode ver aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, você pode abrir lá. Quem sabe que um erro não é o fim? Quem sabe que o fim é você continuar no erro? Quem sabe que o fim é você fazer de conta que o erro não existe? É você camuflar o seu erro e achar que está tudo bem. Está tudo bem, não está tudo bem, queridos, quando a rota está errada. Sabe, queridos, há algum tempo atrás, eu me lembro que a gente estava saindo de Orlando e Cícero foi abastecer para entregar o carro. A gente não faz mais isso porque agora quando a gente viaja, ele já coloca um valor lá que a gente já não precisa abastecer. Mas, amados, ele não quis colocar o GPS. E de repente, o GPS que falava, o meu fala, ele gosta só de seguir a lista. E de repente, ele não percebeu o lugar do posto. Quando a gente pensou que não, a gente já estava chegando, indo para Miami. Perdemos um tempo, perdemos gasolina, sabe? Aquela irritação que chegar, você está em outro país, sabe, queridos? Você não acertar a rota, você vai perder tempo. Deus não quer que você perca tempo na sua jornada. Seja rápido em ajustar as coisas na sua vida. Seja rápido em acertar com Deus o que Deus quer acertar com você, amém? Afinal de contas, Ele é seu Pai. E Ele não apaga o pavio que fumega, nem a cana que já está esmagaçada. Ele quer te acender hoje à noite. Ele quer deixar você mais afogueado nesse lugar, mais convicto, mais pleno, mais obediente, mais cheio da presença. Aleluia. Sabe, queridos, a gente pode ver em 2 Samuel no capítulo 12, quando eu não vou ler tudo, mas Deus enviou naquele tempo, somente os profetas, eles eram a voz de Deus, né? Hoje você tem a voz do Espírito Santo que não te acusa, mas te sinaliza. Sinaliza ou não? Sinaliza você quando algo não está correto na sua vida, quando algo precisa ser ajustado na sua vida. Eu não sei você, às vezes uma resposta, até o tom que você dá muitas vezes, queridos, Deus fala com você, ei, peraí, não é assim, ajuste esse tom, arruma essa forma, não é assim? A gente está aqui para crescer, queridos, mas a Bíblia diz aqui em 2 Samuel no capítulo 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens,
um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. E ela criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços. E ele a tinha como uma filha. Isso é o profeta rodeando, né? Usando aqui uma parábola. Certo dia um viajante, né, veio à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas e um dos seus bois para dar a comer. E o visitante que havia chegado, em vez de pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Quem fez uma coisa dessas? Porque não se compadeceu. Então Natã disse: sabe quem é esse homem que tem que ser morto? Sabe quem é esse homem, Davi? Esse homem é você. A sentença que Davi estava dando para aquele homem era sobre ele mesmo. Mas sabe, queridos, a gente vai ver no contexto geral que Davi, ele não tem uma resistência quando ele é confrontado do seu pecado. Por isso que Deus chama ele de um homem segundo o seu coração. Porque quando ele é confrontado, rapidamente ele cai em si. E é isso que Deus espera de nós, que quando algo chegar para nós da parte dele, venhamos rápido a cair em si e nos arrepender e mudar a nossa rota e viver o transbordar de Deus de forma extraordinária. Não temos que nos embaraçar, não temos que nos desculpar ou mesmo justificar a nossa ação que não está de acordo com a palavra. Sabe, queridos, Davi poderia ter dito: olha, eu fiz isso por isso, mas foi a minha necessidade. Não, ele, se você ler todo o texto, você vai ver Davi se arrependendo, caindo em si. Ao contrário que Saul não cometeu esse pecado, mas Saul tinha o maior pecado, aquele que derrubou o diabo, o pecado de orgulho. O que é o orgulho? Ele vem para te manter em um lugar onde o diabo vai ter matéria-prima para te roubar, matar e te destruir. Eu vejo nesses últimos dias muitos crentes sendo destruídos por uma ferramenta diabólica chamada orgulho. Porque não quer se arrepender, porque não quer reconhecer, porque não quer se curvar, porque não quer se endireitar e fica ali anos e anos levando lapada de Satanás. E hoje à noite Deus quer que você triunfe, meu irmão. Deus tem para você um triunfo, querido. Deus tem para você vitória, meu amado. Mas sabe, queridos, a palavra vem não somente para nos levantar, mas ela vem muitas vezes para nos confrontar de posicionamentos que muitas vezes o diabo está achando uma ocasião para nos roubar o nosso avanço. Pensa o que Deus tem para a sua vida. Pensa o teu chamado. Pensa a tua vocação. Pensa os planos. Pensa os propósitos. Pensa as pessoas. Eu te pergunto, vale a pena você perder tudo que Deus tem por causa dessa ferramenta diabólica chamada orgulho? Não, queridos, não vale. Não vale a pena. Porque Deus dá graça ao humilde, Tiago disse. Tem uma graça. A palavra diz em Tiago 4, há uma maior graça. Há uma graça maior para aqueles que se curvam, para aqueles que reconhecem, para aqueles que se arrependem, para aqueles que ajustam a rota. Há uma graça para até recuperar o tempo perdido. Há uma graça para entrar no novo. Há uma graça para experimentar o melhor de Deus. Há uma graça para te prosperar. Há uma graça que libera favor. Há uma graça que faz com que portas se abram. Há uma graça para te levantar, para te estabelecer, para te edificar na plataforma que Deus tem para a tua vida. Há uma graça, queridos. Há uma graça, sabe? Para que você ocupe esse lugar que Deus já conquistou para você. E sabe, aí a gente vê aqui, a gente não vai abrir tudo por causa do tempo, mas a gente vê Saul perdendo o seu reinado, porque estava preocupado com a aparência humana. Mas a gente vê Davi se curvando diante de Natã e falando: esse homem sou eu.
e ajustando o coração. E Deus dizendo: eu encontrei Davi. Parece uma loucura Deus encontrar Davi. Eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que cumpriu toda a minha vontade. Dele veio Jesus, amém? Jesus vem de Davi. Então você pode perceber que não é só uma questão de levantar, mas é até mesmo, né, quem saiu dele, quem nos alcançou, por causa do coração. Agora, voltando nesse texto, eu imagino qual teria sido o destino de Davi se naquela hora ele camuflasse. Qual seria a trajetória de Davi se ele naquele momento tivesse dado uma desculpa e até mesmo culpasse a mulher que foi ela que se ensinou para ele? Porque foi ela que deu em cima de mim. Porque foi ela que fez isso e eu não suportei, lançando toda a culpa sobre ela. Não, querido, se Deus mandou tratar com ele, toda a responsabilidade estava sobre ele. Amém? E a gente vê aqui o coração de Davi se rendendo, né, ao Senhor, e por causa disso Deus levantou ele. Amém? A gente vê o temor de Davi, sabe, queridos? Eu quero que você abra em Salmos, o capítulo 51. Aleluia. Deus é bom. Sabe, queridos, que existe talvez coisas na nossa vida, né? Outro dia eu ouvi de alguém que estava passando uma privação e a pessoa disse assim: não, eu estou passando isso aqui porque Deus disse que eu preciso passar por isso para ficar humilde. Sabe, queridos, você não precisa passar privação para ficar humilde. Você não precisa passar falta, enfermidade para ficar humilde. Você pode ser uma pessoa transformada pelo poder da palavra de Deus, amém? Agora, queridos, quando a gente não atenta para isso, realmente muitas vezes a gente vai cair, porque a palavra diz em Provérbios, né, que a soberba ela vai preceder a queda. A soberba ela vai preparar a sua queda, sabe, de forma sutil, e você nem vai perceber. Quando menos esperar, você já caiu, ela já te derrubou. Porque a soberba não aceita conselho, a soberba não aceita ser corrigido, a soberba não aceita ser confrontado, a soberba não aceita Deus entrar com intervenção, porque esse é o meu jeito, essa é a minha forma, eu nasci assim. Mas não é assim. Desce a casa do oleiro, porque ele é quem mexe com barro. Deixa ele fazer com você como ele quer. Seja submisso à palavra, queridos. Aleluia. E sabe, queridos, eu me considero convertida no ano de 97. E eu coloquei algo no meu coração, que mesmo mudando de posições, mesmo entrando no ministério, às vezes eu chego aqui na igreja, e talvez você pense que não, mas quando eu chego na igreja, eu nunca me imagino como alguém que é uma autoridade nesse lugar. Eu gosto de chegar e ser comum. Eu gosto de chegar e falar com as pessoas. Eu gosto de encontrar os irmãos. Eu não gosto de usurpar, sabe, porque eu sou uma autoridade e eu chego aqui por cima. Não, queridos, nós somos corpo nesse lugar, amém? Nós somos família nesse lugar. Assim como você está crescendo, eu também estou crescendo, amém? E quando você vem para esse lugar, você deve vir desarmado, dizer: Senhor, eu estou aqui como ovelha, o Senhor é o meu pastor, amém? Eu sou ovelha, e graças a Deus, porque eu tenho pastor, Jesus é meu pastor, amém? Não é só o pastor que não vai deixar nada faltar, não. É o pastor que vai arrancar você da mão do lobo, é o pastor que vai tirar os carrapichos, é o pastor que vai preparar a tua vereda, vai guiar você por pastos verdejantes. Porque muitas vezes quando a gente pensa em Salmo 23, a gente diz assim: Ele é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas não é só isso que o versículo diz, o capítulo diz que Ele guia. Guia ou não guia? Guia você para pastos verdejantes, né? Livra você da sombra da morte. Livra ou não livra? E sabe que muitas vezes, queridos, você vai estar em um lugar e o livramento de Deus não vai vir alguém orando. Eu sei que alguém poderá, mas o livramento de Deus para algumas pessoas hoje é nessa hora se arrepender. Porque quando um cristão parte cedo, alguém diz assim: mas não era crente. A primeira coisa que a pessoa vai atingir é o quê? É o caráter de Deus. Mas Deus não é bom porque morreu. Mas não pensa como aquela pessoa andou nos seus dias. O que Deus tratou com ela. Eu não estou aqui julgando ninguém não, porque geralmente Deus está levando culpa de algo que Ele não tem nada a ver.
Eu me lembro conversando com uma irmã do ministério, e ela disse que ela tinha no seu grupo uma esposa de pastor, e essa esposa de pastor, ela dizia assim: eu não suporto o ministério do meu marido, eu não aguento, eu não quero isso para mim, eu vou, mas eu vou à força. E ela murmurava, e ela reclamava, e ela era aquela mulher que não queria orar, não queria compromisso com a palavra, queridos. E passando, estava tudo muito bem, mas um dia ela passou mal, teve um problema, foi para o hospital, e de lá nunca mais saiu. Dali ela foi para o céu. E o que aconteceu com aquele pastor? Quando ela estava sendo enterrada, ele disse para os filhos dele: nunca mais terei alguém na minha vida. Essa foi a mulher da minha vida, a mulher da minha mocidade. E os filhos, o que é que fizeram? Me ajudei? O que é que eles fizeram, os filhos? Acreditaram. E o que é que você acha que aconteceu? Foi isso? Foi isso? Um ano depois, ele estava se casando com uma mulher jovem, bonita, de oração, espiritual, cheia da palavra. Disse para ele: eu vou pegar junto com você em tudo. Aleluia. Todo mundo está quieto, né, hoje à noite? Aleluia. Meu marido disse para mim: meu amor, se você morrer, não terei outro. Eu digo: eu não vou morrer porque eu sou obediente. Por que eu vou morrer se eu obedeço a palavra? Eu pego com você em tudo. Onde você está, eu estou junto, eu oro, eu chamo a existência, eu dou a minha vida. E eu vou partir para outra chegar e pegar o que eu já orei? Está repreendido. Nem precisa fazer juros de amor, porque eu sei como eu tenho andado. E quando algo vem contra mim, eu reivindico a forma como eu tenho andado. Eu sei que não é por obras, mas também se você é a justiça de Deus, mas leva uma vida leviana, Deus não está comprometido com você. Ah, mas eu sou justiça. Eu sou justiça. Rafa falou aqui muito bem sobre que não é por jejum, mas é pela fé. Mas quem diz que para ter fé, a fé vem pelo ouvir? E como é que você escuta Deus enchendo a barriga de comida? Se a fé é pelo ouvir, e ouvir, você vai ter que estar sensível. Que tal você abrir mão da comida para ouvir Deus e gerar mais fé no seu coração e viver pela fé? Todo mundo tá bom, né? Pensando hoje à noite, né? Glória a Deus. Você não imaginava que eu vinha nessa unção hoje, mas eu vim nela. E antes de eu subir, Pablo, ora por mim, porque eu estou sentindo algo frio na barriga. Mas hoje à noite os cacos vão se quebrar nesse lugar. Pessoas vão tomar posições, vão andar nos seus ministérios, vão ocupar a sua postura, vão andar reto de coração diante do Senhor, vão cumprir o seu mandato, vão glorificar Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua rede social, no seu Instagram, quem você segue, o que você curte. Jesus está lá de olho em você. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Irmã Lúcia, você está vigiando o Instagram. Eu não tenho tempo para isso não, mas o Espírito Santo vigia o seu. Ele sabe quantas curtidas. Você que é homem está lá pegando as mulheres peladas de fio dental e curtindo. Mas eu não sou casado. Mas você é casado com Jesus Cristo. Você tem aliança com Ele. Você pertence a Ele. Você tem um dono. Não é porque você é solteiro que seu corpo te pertence, seus olhos te pertencem. Você é santo. Você é puro. Você é reto. Você é justo. Você nasceu para que por meio da sua vida Jesus fosse glorificado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos estão prontos hoje à noite? Salmos, no capítulo 51, no verso 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não despreza. Oh, eu gosto disso, porque a gente pode ver Davi errando, mas quando a palavra chega de Deus para Davi, ele não se arma, ele não se camufla, ele não finge que é com ele não tira o corpo de cena, ele se entrega, ele se quebranta, ele sabe que ele dá 2 passos para trás e diz assim: sou eu esse homem. Ele pecou, mas ele não ficou no pecado. Amém. E Deus disse que ele era o quê? Um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque executou
toda a sua vontade. Amém? Eu quero que você abra em Salmos, do capítulo 89. Aleluia, Deus é bom. Salmos 89. No verso 20. Olha só. Diz: encontrei Davi, meu servo, ungi com meu óleo santo, e a minha mão o sustentará, e o meu braço será a sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. O que Deus está dizendo? Eu encontrei Davi, sabe? Querido, se Deus encontrou, é porque Deus estava procurando, amém? Não alguém perfeito, não alguém pronto. Deus não está procurando alguém pronto, queridos, amém? Deus não está procurando alguém perfeito, alguém pronto. Mas sabe de uma coisa? Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O que é um coração contrito e quebrantado? É aquele coração desarmado, sabe? Não é aquele coração cheio de justificativa, mas é aquele coração humilde que diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falei, né? Eu falsifiquei, sei lá, né? Eu forniquei, eu pequei, eu traí, mas eu estou arrependido. Eu não quero mais essa vida. Eu quero uma nova vida. Eu quero viver para a tua glória. E sabe, queridos, quando você decide viver para a glória de Deus, tem uma graça que vai lhe assistir. Tem uma graça que vai assistir você. Não é na força do seu braço, não é você se esforçando, mas a graça de Deus, ela vai pegar junto com você na tua área de mais fraqueza. E sabe, queridos, eu vou ensinar algo para vocês hoje. Eu vou expor a minha vida aqui. Mas eu me lembro, no ano de 96, a gente mudou para Recife. E Cícero sempre foi uma pessoa pacata. Ele sempre gostou no mundo, né? Estou falando do mundo, de MPB. Mas eu era a pessoa acelerada. Tinha uma rádio chamada Transamérica, era a rádio que eu escutava. Se alguém já ouviu falar nessa rádio, era só rock. Aí, né, minha mãe dizia para todo mundo, quando alguém chegava na minha casa, dizia, com a minha irmã mais velha: essa aqui nasceu para ser crente com minha irmã mais velha. Porque minha irmã era pacata, não dançava, não gostava de sair, não tinha amizade. Quem era você? Gostava de amiga. Era 50 amigos, eu tinha 100 amigos. A minha casa era cheia, o povo chegava, amiga para sair, sabe aquela coisa toda? E quando eu fui morar em Recife, eu disse: meu Deus, aqui tem recifolia. Recifolia. Como é que eu vou fazer para ir? Cícero não gosta, mas eu vou dar um jeito. Eu pedi ao corretor de imóveis: ei, aonde é que passa o Recifolia? Ele disse: em tal lugar da praia. Depois procura um apartamento na beira onde passa o Recifolia, que eu quero ficar na janela. Aí ele foi lá, conseguiu o apartamento. Eu fiquei feliz da vida, né? E estava prestes a mudar. Aí um dia Cícero conversando e falando: e aqui tem barulho? Ele: tem um Recifolia. Não quero mais. Não quero mais esse apartamento. E eu pensei: meu Deus, acabou com minha alegria. Acabou com minha alegria. Agora o que será de mim? Como é que eu vou ver o chiclete com banana, gente? Meu Deus do céu, como vai ser a minha vida sem chiclete com banana? Quando eu vim para Recife, eu só pensava no Recifolia. Moramos 2 ruas depois, aí ficou ali. Aí eu pensei: meu irmão vai morar comigo, vai trabalhar no Carrefour. E eu disse: Dedé, faz uma coisa. O que é que eu... Conversa com Cícero que tu vai para o Recifolia e eu quero ir contigo. Aí Dedé: pode deixar, eu vou falar com ele. E aí preparamos: amor, eu vou para o Recifolia, mas eu vou levar a Thalita, porque ela quer ver o chiclete com banana. Vê, Thalita com 3 anos vê chiclete com banana. Tu acha mesmo que era Thalita? Era a mãe de Thalita, gente. Aí ele: não, vá com seu irmão, mas olha, cuidado e volte cedo. Minha irmã, quando eu cheguei ali, eu pensei: eita, já valeu a pena a minha viagem. Pensando, minha viagem para Recife já valeu a pena. Estou amando essa cidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Se isso não precisa mais ir, eu agora tenho meu irmão que mora comigo. Pronto, minha vida está feita. Mas não sabia eu que lá em Recife era o lugar que eu ia me converter. O Recifolia só passou uma vez, porque depois eu descobri que aquilo é só uma vida vazia. Aquilo é uma alegria passageira. Aquilo não te completa, aquilo não te preenche. Aquilo é um engano do diabo.
Mas sabe, queridos, eu recebi Jesus, eu fui cheia do Espírito Santo. E aí o Carrefour pagava para os gestores, né, uma barraca na praia com todo tipo de fartura, peru, cheste, cícero executivo, tudo servido. E aí eu me converti na Cruz Cabugá, uma igrejinha pequena, feia, desarrumada, começando, sem muita coisa. E eu disse para ele: olha, eu não quero mais passar o ano novo na praia. Como, amor? Eu digo: não quero mais. E aonde você vai passar? Eu digo: lá naquela igrejinha no centro da cidade. Amor, naquele lugar, tu sabe o que significa centro de Recife? É o perigo do perigo do perigo. Tu quer? Pois é lá que eu vou passar. Pois estava eu, noite de ano novo, com 20 irmãos, adorando Jesus, rejeitando toda aquela comida, mas servindo ao Senhor de coração, né? E dizendo graças a Deus que agora eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E não tem vida melhor. E não tem vida mais prazerosa. E não tem alegria maior. E não tem graça maior. E não tem jornada melhor. Nada que você tenha experimentado se compara com Ele na sua vida. Eu estava lá e o povo sem entender, os amigos: como é que vocês não vieram para a festa dos executivos, a melhor barraca da praia, o melhor garçom, a melhor bebida, e você está passando numa igreja sem ar-condicionado no ventilador, com 20 pessoas, mas feliz e plena? Porque, queridos, quando você recebe Jesus e considera a sua presença, nada mais vai te preencher. Ele é tudo. Ele é tudo para você, amém? Não deixa o diabo te enganar, oferecer para você pratos de lentilha que roube você da bênção que Deus tem para a sua vida. Não se engane, porque o diabo pode te dar uma sugestão, mas nessa terra tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Se você está semeando a tua vida em integridade e retidão de coração, é certo que a tua colheita, ela vai ser transbordante em Deus. É certo que não haverá nenhuma porta que permaneça fechada diante de você, nenhuma promoção vai ser retida, nenhuma promessa vai deixar de ser cumprida. Tudo acontecerá para louvor da glória de Deus. Aleluia. E sabe, queridos, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita quando você se entrega. E sabe, diante daquele meu quadro, eu estava lá com tantas falhas, com tantas fraquezas, e me jogando e me lançando. E a receita é essa, queridos: é você se lançar diante deles. Senhor, na área que eu não estou conseguindo, me ajuda, Espírito Santo. Quem sabe o teu problema é a tua língua. Peça ajuda hoje à noite e começa esse novo tempo com a vida consagrada. Quem sabe qual é o teu problema, você pode identificar e ajusta a tua vida, porque Deus tem um derramar sobrenatural. Sabe, queridos, eu percebo no meu espírito que 2025 é um ano de muito avivamento na nossa casa, na nossa igreja. E quando avivamento vem, não é só você chorar e correr, mas avivamento traz colheita, avivamento tira a afronta, avivamento traz honra, traz aumento, traz crescimento. E aquilo que levaria 1000 anos para acontecer, em 1 ano as coisas podem chegar para a tua vida. Aleluia. E avivamento começa com alinhamento de coração, aonde você ajusta as suas prioridades, os seus valores começam a ser os valores de Deus. Amém? Você começa a priorizar aquilo que Deus prioriza, valorizar aquilo que Deus valoriza, amém? E ele diz: ah, queridos, o verdadeiro sacrifício que Deus aceita é o quê? Diga: um coração contrito e quebrantado. Sabe, queridos, muitas vezes nós entramos na igreja e saímos sem receber, porque chegamos cheios de nós mesmos muitas vezes, e perdemos a oportunidade de nos vaziar e receber de Deus. Saímos desse lugar ajustado. Eu quero ver mais uma vez com você a vida, né, de Davi. Eu gosto de avaliar isso, amém? Aqui em 2 Samuel, no capítulo 12. Aleluia. Deus é bom. Quantos estão prontos? A palavra fala, queridos, 1 Samuel 24, eu creio, sobre quando Davi foi perseguido, diga perseguido, pelo próprio Saul.
Amém? E sabe, queridos, 1 Samuel 24 diz que, vamos ler aqui no verso 2, diz assim: então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens, né? A leste dos penhascos e das cabras monteses. No caminho Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu farás como bem lhe parecer. Então Davi se levantou em silêncio e cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso, ou arrependimento é a versão correta, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e declarou aos que seguiam: que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, e de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. E com essas palavras Davi conteve, a ira dos seus homens, e impediu que eu lançasse sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Sabe, queridos, nós percebemos aqui, Saul, ele tinha uma obsessão, por perseguir Saul. Saul, ele tinha uma obsessão por perseguir Davi. E não era Davi que estava em busca dele, ele estava em busca de Davi. Ele estava procurando Davi para destruir a vida de Davi. Isso parece até uma coisa meio justa, Afinal de contas, é meu inimigo, Afinal de contas, Deus já me ungiu como rei. Porque aqui, nesse texto, Davi já tinha sido ungido como rei. E sabe, queridos, não somente isso, mas os amigos, os companheiros de Davi sugeriram a ele: rapaz, é tua oportunidade. Faz isso e Deus é com você. Afinal de contas, Saul é um rei já pervertido. É um rei que já perdeu a sua honra, já perdeu a sua unção, Ou seja, faz isso. Mas Davi era tão reto, era tão justo, era tão santo, era tão puro, era tão temente, que pelo fato dele cortar um pedaço do manto, diz que há uma versão que diz que ele se entristeceu. Ele lidou com aquilo de forma, não houve alegria e celebração. Cortei o manto dele, eu quero ver o que vai ser dele agora. Ele podia ter matado, mas ele podia ter celebrado: eu não matei porque eu não quis, mas eu cortei o manto, para ele saber que Deus está comigo, para ele saber que Deus aqui me ungiu, que o próximo rei sou eu. Não, Davi estava lá contrito e quebrantado, com o coração cheio de temor e arrependido por ter feito aquilo. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos em mesas e falamos de autoridades, eu quero me incluir nisso, e muitas vezes nem pensamos que Deus está naquela mesa nos reprovando, dizendo assim: se você continuar assim, você vai partir cedo. Se você não mudar o seu discurso, se você não mudar a sua conversa, se você continuar tocando no manto de gente ungida e comprometida, você pode ter a sua jornada interrompida. E achamos que Deus não está sério com sua palavra. Eu quero repetir as palavras do pastor Rafael: Deus está sério com suas palavras, como um trem. Como é que é? Como uma batida de trem. Deus está certo com suas palavras. Mesmo Ele te amando, Ele não vai invalidar o que Ele falou. E nós precisamos caminhar diante do Senhor com temor, tremor e temor, para que a nossa jornada seja como o provérbio diz, que a vereda do justo seja como luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. O diabo não apaga, o diabo não consegue diminuir a intensidade. Cada dia mais intenso, cada dia mais próspero, cada dia mais feliz, cada dia mais ungido, cada dia mais veloz, cada dia mais sábio, cada dia mais abençoado, cada dia mais convicto, cada dia mais intrépido, cada dia mais ousado, porque não abre mão da inteireza de coração. Digo, eu não abro mão da inteireza de coração. Santo, puro, justo, reto diante do Senhor. Aleluia. Porque, queridos, quando a gente vem para a igreja, a gente está aqui, a gente está santo, a gente está tudo certo. Mas, queridos, a nossa vida cristã não é somente nessas 4 paredes. A nossa vida cristã consiste ao andar aí fora, no nosso trabalho, com quem nós andamos, com quem nós nos associamos, com
quem nós nos relacionamos. Eu não estou dizendo para você se isolar do mundo, não, porque o mundo precisa que você salgue ele. Agora, se você não está salgando o mundo e o mundo está te corrompendo, sai desse lugar. Aleluia. Anda com interesse de coração. E a gente percebe aqui, queridos, que Davi, não somente na questão do pecado sexual, não somente na questão da vida de pecado, mas Davi estava com temor e tremor. E eu quero dizer para você, jovem que você está aqui, você é crente na sua escola, você é crente na sua academia, nas suas festas de aniversário, seja crente, glorifique Jesus, aleluia. Mas o que vão achar de mim, que eu só quero ser? Não, você não quer ser, você é santo, você é puro, você é ser santo, é separado, é diferente, você é sal, você é luz. Como é que você pode iluminar o mundo em trevas, se você está andando em trevas como o mundo? Como você pode salgar, se você está corrompido? Ah, mas as minhas amiguinhas da escola, as minhas amiguinhas, os meus amiguinhos, seus amiguinhos não morreram por você, seus amiguinhos não pagaram um alto preço por você. A sua vida é de Jesus e para Jesus. Aleluia. Eu declaro mesmo a geração de jovens nessa casa santo, que vai andar em santidade e em pureza, que vai glorificar Jesus. Eu creio mesmo que nesses últimos dias Deus está derramando copiosamente do seu Espírito sobre todos os jovens. Aleluia. Namoros santos, amizades santas, palavras santas, vestes santas, associações santas. E sabe de uma coisa? Se prepare para ocupar os melhores lugares da sociedade, porque aquele que honra o Senhor, Deus tem o melhor para te colocar, queridos. Pare de confiar no seu pai, pare de olhar para o dinheiro da sua mãe, sabe, queridos, porque Deus pode fazer algo na tua vida. E eu vou dizer algo para você a respeito da minha filha. O sonho de Priscila era fazer medicina. Fez Enem, não alcançava nota. E um dia eu fui orar. E eu até disse para ela: minha filha, vamos mudar essa... Vamos mudar para outra coisa. Veja outra coisa. Você é muito justa. Quem sabe você não vai ser uma boa advogada para expressar a sua justiça? Você é a rainha da justiça. E aí, Priscila é a rainha da justiça. Ninguém pode ser injusto com ela, que ela fica indignada. E é só com os outros, viu, gente? Ela é defensora da causa de todo mundo. Se alguém for feito injustiça na frente dela, ela fica indignada. E aí um dia eu orando, eu estava ministrando em um lugar, fazendo uma conferência. E o Senhor falou comigo: coloque a sua filha na faculdade. Mas como eu vou colocar? O salário de Cícero não comporta, já está todo comprometido. Nós dizimamos, nós ofertamos, pagamos rimo de pessoas, ajudamos famílias mensalmente, e está todo comprometido. O Senhor disse: eu quero honrar a vida dela, e sou eu que vou pagar. E aí eu disse: não, peraí, Senhor. Eu estava ministrando e aquilo vinha, e eu liguei para Cícero e eu falei: amor, Priscila vai fazer faculdade sim. E sabe, queridos, foi de repente, Deus abriu uma porta. E sabe, queridos, de lá para cá, todos os meses, às vezes eu estou lá em casa e de repente uma pessoa me manda uma oferta de outra igreja, de outro ministério. Tu crê que eu já recebi a oferta do Japão? Vê? Sabe, queridos, Deus honra a integridade. Deus honra a interesse de coração. A palavra diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu falar para você, jovem: Deus é quem paga teu sonho, Deus é quem paga a tua faculdade, Deus é quem te estabelece. E se você honrar o Senhor com a sua juventude, Deus vai te estabelecer nos melhores lugares. Interesse de coração, queridos. Coração puro. Você vê Davi, um jovem ungido com 14 anos, né? Que nem o pai falou para Samuel que tinha outro filho. Na realidade, todos os filhos estavam em casa. Ele era o único que estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando do pastoreio ali e organizando as coisas. Mas Deus o encontrou de trás de vacas malhadas, num campo que ninguém enxergou. Deus enxergou ele em um lugar que ninguém viu ele. Deus diz: vá buscá-lo, porque Samuel, ninguém senta na mesa se Davi não chegar. Sabe de uma coisa? Deus está preparando mesas para você sentar nesses dias, mesas que ninguém pode fazer sentar
sentar. Só o Senhor pode fazer sentar. Aleluia, você está pronto? Sabe, aquela mesa não era para Davi. Aquela mesa não estava nos planos do seu pai para Davi. Mas Deus disse, essa mesa, todos só sentam quando Davi chegar. E eu te pergunto, isso é sobrenatural. Mas é sobre você andar com inteireza de coração. Diga inteireza de coração. É guardar o seu coração mesmo nesses últimos dias. Porque assim, queridos, como a iniquidade está aumentando, o amor de muitos está se esfriando, Deus também tem uma intensidade para a nossa vida, amém? Deus também tem um lugar para você trilhar nesses últimos dias, queridos. Deus tem algo para fazer na sua vida que vai ficar sem explicação. E sabe que esse provérbio diz que aquele que camufla os seus pecados jamais prosperará. Sabe, queridos, Deus não quer te encontrar nesse lugar onde você fique camuflando as coisas. Não, eu não sou assim. Não, eu não faço isso. Não, mas eu sou assim. Sabe, queridos, a Bíblia diz que aquele que se louva é tolo. Não se louve. Deixe que seu sal salgue pessoas. Deixe que a sua luz ilumine. Não fique preocupado em receber louvor de alguém. Ó, quão bom eu sou, quão maravilhoso eu sou. Não, ande na luz do Evangelho. Ande na luz que você já tem. Seja luz, seja sal. Brilhe a glória do Senhor. Isaías 60 diz, se levanta e resplandece. Se levanta e resplandece. O tempo é para se levantar e resplandecer, queridos. Aleluia. Porque, queridos, eu penso como está escrito lá, como Caim e Abel. Quando Caim viu Abel fazendo o correto, sabe, queridos, o que machucou Caim não foi algo que Abel fez contra ele, não. Foi o fato só de Abel andar correto, fez com que ele se levantasse contra ele. E Deus diz algo, se você, Caim, tivesse procedido bem, você também não teria sido aceito? O que tinha para Abel, a honra que tinha para Abel, será que não tinha para você também? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus promove uns e outros bota na prova? É assim que você vê esse Deus? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando nós tomamos a posição de nos levantar e resplandecer, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem dominador, não tem potestade que possa paralisar o fluir da graça de Deus nas nossas vidas, querido. Aleluia. Quando nós tomamos a posição de ficar em Deus, na sua palavra, de andarmos em santidade, sabe, de ajustar o nosso coração, de andar de forma reta. E se algum confronto vem, queridos, se sinta amado, porque Deus só corrige a quem ama. Quando você for corrigido, não fica pensando, eu estou sendo perseguido porque estão me corrigindo. Não, jovem, quando teu pai te chamar a atenção, quando tua mãe te chamar a atenção, não pense, eles não me amam. Sabe, queridos, eu falei esses dias para minha filha, eu falei, Thalita, ela, o que foi, mãe? Eu falei, você vai me amar muito. Está prestes a chegar um grande amor por mim. Aí ela, maninha, pelo amor de Deus, eu amo a senhora não tem noção. A senhora é o tesouro da minha vida. A senhora é o grande amor, a senhora é a mulher da minha vida. Eu falei, no dia que você botar esse menino para fora, tu vai saber o que é amor. Tu vai se entender o que é amor. É verdade ou não? Quem aqui tem filho? Quem aqui é mãe? Mas aí ela começou com a sessão de enjoo, e passa mal, e sono, e pressão baixa, e me ligou, mãe, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou com a pressão muito baixa, não consigo me levantar da cama, tudo que passa a noite vomitando. Eu falei, foi exatamente isso que eu passei com você. Foram 6 meses botando tudo para fora. E quando não tinha nada, botava aquela barba verde. Só aumentei 10 quilos. 6 meses, enjoando perfume, enjoando voz, enjoando tudo. Fazendo isso, ir atrás de manga azeda, verde, cajado do Pará, siriguela fora de época. É verdade ou não? E aquilo que a gente diz é besteira, a gente paga com a língua. Porque a gente diz, desejo de grávida é besteira. Se tu for mulher, tu vai pagar com a língua, não engravidou.
E aí, queridos, eu falei, e aí, como é que ela falou? Mãe, a senhora passou por tudo isso. Eu falei, por tudo isso, e você nem sabe que quando eu amamentei você mamou tanto, que o bico do meu peito quase caiu, ficou empendurado. Que eu dava mamar a você assim, ó, achando que ia morrer, mas eu não parei de dar mamar. Você agora sabe o que é amor. Deixa eu falar para você, filho que está aqui. Quando teu pai e tua mãe te corrigem, mas eu não gostei da forma. Esquece a forma, eles estão te corrigindo. Mas eu não gostei do tom. Esquece o tom, ele está te corrigindo, ele está te amando. Está te livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga que se propaga no dia, do terror da noite. Só levanta as mãos para você dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor levantou um profeta na minha casa. Papai e mamãe, é a tua voz aqui dentro. Aleluia. Aí eu não entendo, não vai entender agora, mas quando casar, mas eu não vou ter filho porque eu sou. Mas tu vai pagar as contas, tu vai pagar as fraldas, tu vai pagar o aluguel, todo o pagamento vai ficar sobre você. É ou não é? Você vai dizer: meu Deus do céu, meu pai trabalhava e eu dava tudo isso, esse gasto todinho, Senhor, esse gasto e muito mais. E haja leite, e haja fralda, e a roupa cresce. Sabe, queridos, muitas vezes, porque a gente cresce e chega um certo estágio da nossa vida, a gente acha, porque a gente cresceu, já quero chamar o louvor, porque a gente acha que cresceu, já sabe de algumas coisas, a gente já é tudo. A gente não pode mais ser corrigido, a gente não pode mais ser admoestado, a gente não pode ser mais puxado. Querido, se você for por esse lugar, você está indo para o caminho de morte. Porque há caminhos que parecem bons, mas o seu final é de morte. Lembre-se de uma coisa: o diabo nunca vai te dar um prato para depois te levantar e te promover. Se ele te der um prato, se ele te der uma sugestão, seja para pecar, seja para tocar no manto de alguém, seja para falar qualquer coisa de um irmão, sabe de uma coisa? Lá na frente ele vai cobrar a conta. A fatura chega e ela é alta demais e você não dá conta de pagar. Portanto, eu te alerto hoje à noite: entre seu 2025, que esse espírito que nós ficamos aqui, que você saia hoje à noite aqui alinhado, avivado, pronto para viver a vida que Deus tem para você, para ser um marido maravilhoso para sua esposa. Aleluia. Ela vai dizer: pai, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Mulher submissa, mulher de honra, vocês já venceram o maligno. Jovens santos, jovens comprometidos, jovens que andam nos princípios de Deus. Sabe, queridos, Deus levantou um jovem. Timóteo era um jovem pastor. Davi foi ungido com 14 anos. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus não espera a idade chegar para alguma coisa acontecer. E quando Davi assumiu o seu reinado, ele tinha 30 anos. Ele era um jovem. Não é sobre idade, mas é sobre o coração. Se seu coração for contrito e quebrantado, é tudo que Deus precisa para te levantar e fazer grandes coisas por meio da sua vida. Não importa a sua idade, Deus encontrou um homem, Abraão, que se rendeu a ele e com praticamente 100 anos foi pai de uma multidão. Começou a acontecer com quase 100 anos as promessas de Deus na vida dele. A idade não vai ser um fator limitador para você, mas o seu coração contrito e quebrantado é tudo que Deus precisa hoje à noite ajustar, para que amanhã você entre em uma nova fase. Coisas maiores, coisas melhores chegarão para você de uma forma sobrenatural. Se prepare, crie expectativa, porque promoção do céu vai vir. E quando o céu promove, o diabo não pode interromper. Fica de pé. Eu quero cantar essa canção mais uma vez e depois a gente canta outra que você cantou no início. Aleluia. Levanta suas mãos hoje à noite. Amanhã é feriado, fica tranquilo. Relaxa. Isso. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Quando acordo, eu digo: eis-me aqui.
Deus aqui hoje, com muito temor e tremor. Quem aqui tem filho? Pai e mãe, não patrocina o pecado do seu filho. É a festa dos sonhos. Deus vai ser lá glorificado. Deus vai ser glorificado naquele lugar. De quem é o dinheiro? De quem Deus, a quem vai prestar conta? Aleluia. Você me ama ainda, pai e mãe? Você me ama ainda? Eu estou salvando a tua casa hoje à noite. Eu estou salvando a tua família. Aleluia, porque você foi chamado para ter alegria. Seus filhos não foram gerados para calamidade. Você não é pai omisso, mãe omissa, que paga festa mundana para seus filhos amiguinhos se divertir com o dinheiro santo de milagre que Deus opera na sua vida. Aí eu vou casar, mas vai ter isso, vai ter bebida, vai ter musiquinha até embaixo, porque senão não vai nenhum convidado. Que não vá, que Jesus seja o único convidado, porque é Ele que te sustenta. Aleluia. Vocês me amam ainda? Vocês me amam ainda? Aleluia, que Ele seja rei na sua casa, que Ele seja rei por onde você passou. E eu quero aqui fazer um apelo hoje à noite, porque enquanto eu orava em casa, Deus me mostrou o fogo de Deus queimando aqui nesse lugar. A pornografia que vai ser queimada hoje à noite aqui. Aleluia. A lascívia nesse lugar, a sensualidade que vai ser deixada hoje à noite aqui nesse altar. E o fogo de Deus está aqui. E a graça de Deus está aqui. Oh, aleluia. A rebelião que vai ser deixada hoje à noite aqui. Porque existe um caminho novo, uma vida nova, uma estação nova para você entrar.